que está diante de você, o senhor Charles Arquibaldo Mogador. Na verdade, eu e o Frato já habitamos esse ser chamado Rubens Matuque desde que ele tinha 7 anos. Eu já tenho desenhos do Mogador. E conversava embaixo da mesa com o Mogador e o Frato. Acho que é no segundo caderno. Esse é o primeiro original. Isso é quando eu tinha 14 anos que eu sonhava trabalhar no estúdio da Walt Disney. Aí eu fiz um fundo que o Ricardo guardou. Eu tinha 16 anos. E ele guardou com ele. E eu coloquei como primeiro desenho consciente do Mogador. Mas o primeiro desenho, eu tinha 7 anos, eu tenho aí. Isso aqui tem 30 anos. Tá ótimo, tá na seca. O que tinha quando você começou a plantar Lixão. aqui? Lixão? Da Vila Madalena. Quando eu vim pra cá, eles tinham limpado para pôr um prédio. Como é que virou uma praça? Aqueles 2 prédios que tem ali na frente, que agora tem mais um, só tinha 2 ali. É na frente desse que está construindo. Quando chovia, a terra entrava na garagem e inutilizava o prédio. Aí o engenheiro me chamou, eu falei, ué, você não tem um deputado aí, pede para ele plantar. Ele plantou umas 50 já logo de cara, trouxe terra, trouxe... Aí começou, eu comecei a estudar, ver que árvores que tinham. Olha, a gente estava falando disso, Alberto, que é o desenho que eu queria ir para o Walt Disney, porque eu comecei a ver o Walt Disney muito cedo. E aqui são sonhos de criança, tá vendo? Tinha uns objetos na mesa. Eu fiz um sonho de criança. Esse desenho é super Mogador. É o começo de tudo. Esse e os músicos, que é esse aqui. Eu só consegui guardar esse. Tinha milhares, eu dava para todo mundo. Qual que é os músicos? Cadê? Olha, é um músico tocando. Tinha nome, Mogador veio depois, que eu usei umas propagandas médicas do meu pai, que estava escrito Mogador, e eu já comecei a desenhar, já entrou direto. Ó, isso aqui é importantíssimo. Isso aqui são as... O Mogador começou com esse folheto. Você já tinha dado. E aqui são as propagandas que meu pai guardava, todas. São os maiores artistas de propaganda do Brasil, mas isso no começo dos anos 50. Né? São obras-primas, eu não gosto nem de mexer. Olha, esses são os primeiros, esse eu tinha 7 anos. Olha aqui, esse já é 15 anos. Eu tinha um caderno com esses desenhos, com a história já, mas um amigo do meu irmão roubou o caderno, sumiu, nunca mais vi ele. Então a primeira parte do Mogador não tem o original. Mas esse quem é? Esse é o Irene Pacheco, aquele personagem ali, ó. Ele tinha outro nome e tinha esses trigêmeos asseclas que se transformaram em 3 personagens. Esse é o Frats, o Obda Leule e 2 tias do Obda Leule, que sumiu no trabalho. Aqui tinha outro. E aqui era a casa, ó como é legal. Como criança eu visualizei a casa do Mogador toda fechada. Mas depois eu vi que quando eu fiz a maquete desse Coped, que é um arquiteto, que é o Castelinho do Flamengo, eu vi que havia lugar para pôr no segundo andar um cubo de acrílico, igual que cobre a casa. Que era a máquina que ia voando. Isso aqui, ó. Esse é quando eu conheci a Roseli. Primeiro colorido. Os pretos e brancos eu não fiz os cadernos ainda. São anteriores, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Aqui é a segunda página, Obda Leule. Primeiro desenho do Obda Leule. Colorido. Que era daquele jeito.
o Eufrates, que era o corcunda de Notre Dame, e o Mogadon está sem cabeça ali, porque ele é cético, então não aparece. E a roupa? Ô, querido, tudo Tem bem? um saco de folha lá no prédio lá. Ah, posso pegar? Pode ir lá pegar. Ah, muito Tem uns quatro ou obrigado. cinco. Eu vou agora. Olha lá. Deixa eu mostrar uma araucária velha. 30 anos depois, né? Ela está saindo da copa lá em cima. Olha a altura que fica. Bom, essa história já é uma homenagem ao Piolinho. Então é uma segunda história. Agora, o que é legal ver nesses cadernos é o seguinte. É uma página de história em quadrinhos e as referências depois. Qual é a referência daqui? É aquela aqui, ó. Isso é um detalhe daquela maquete. Bom, olha a casa. Esse trabalho do Piolim eu fiz tudo com cartaz. Aí começou a tese de escrita. Então tudo que eu fiz de escrita, por isso que eu acho que o Mogadon é por causa desse título que eu não gostei. Eu detestei esse título. Aí eu estava na FAO já, falei, não, preciso aprender a escrever alfabeto. Aí tem 10 cadernos de alfabeto. Eu sempre tive uma editora minha. Eu ia lá na FAO, quando eu cheguei na FAO, fiz a tese de editoração e comecei a fazer livros sobre isso. Aí eu juntei tudo na história em quadrinhos. E quando chegou no trabalho de artes plásticas, é que virou essa parede aqui, tudo saiu do Mogadon. Então, aí apareceram os viajantes, eu convidei personagens brasileiros para participar. Depois dessa história em quadrinhos ser criada, ela adquiriu os heterônimos artísticos com imagem, começaram a conversar comigo. E eu senti que eu deveria fazer um museu imaginário onde todos esses meus personagens conversassem. E comecei a passar todas as minhas ideias para uma obra de arte contemporânea. Aquilo que era uma história em quadrinhos expandiu para a arte contemporânea. Eu estou pensando seriamente em arrumar o ateliê inteiro para o planeta. Só que tem muita interferência das atividades. Cada quarto é uma atividade. Então esse vai ficar como se fosse os cadernos de viagem, que são especiais, que é um dos artistas, que é aquele ali, ó. Tem uns 10 cadernos de viagem. E o outro também tem. Então estou separando. Quem é o artista? É o Pierre Munhá e o João Mota Martins, Cadê a ele? Bárbara, todos têm caderno. Ah, então o senhor é o Fernando Pessoa, que nem o Fernando Pessoa? Não, eu não sou, não. Falo com a professora. Porque o Fernando Pessoa inventou pessoas, mas pela palavra. Eu invento pela imagem e pela palavra. Nas escolas eu faço assim, eu vou falar com as crianças, né? Aí a criança fala assim, do nada, com 4 anos, 5 anos. Fala, o senhor é o quê? Eu falei, não, eu sou muitas pessoas. Eu sou o Conde Eufrates. Aí, não, por favor, o que é isso? Aí elas falam, tá bom, então agora nós vamos brincar que o senhor é o Conde Eufrates. Só que elas não estão brincando. É uma ilusão delas. Elas estão se dialogando comigo. E eu respondo como Conde Eufrates. E uma história era sobre um planeta, e sobre uma pessoa que visita, e o zoológico era uma projeção. Então apareceu essa ideia da ginésio e tudo, a partir de 88, no Mogadon, eu conheci o Valmir, conheci a Roseli nesse intervalo,
e eles sempre trouxeram alguma coisa para esse trabalho. E o Valmir é um astrofísico. Então ele pegou aquela história do planeta que eu contei para ele, que já estava no Mogadon, e começou a fazer real. Olha, nós vamos fazer uma estação que se movimenta com antimatéria. Então o Valmir é uma espécie de outro alter ego nosso, um do outro. Porque o Valmir é um cientista que adora a arte, e eu sou um artista que adora a ciência. Até essa última história, eu estava conversando sobre o roteiro com o Carlos, eu vou ligar para ele para dizer que eu vou fazer só a paisagem, porque os personagens eles estão ficando transparentes. Então eu vou fazer primeiro o roteiro da paisagem chinesa, porque a história é sobre a China. E depois vai juntar num quadrinho do meio, em vez de ser... É um círculo. Você engata a última parte, na primeira vira um círculo para ver. E aí a gente vai por essa parte, que a paisagem vem antes e os personagens da história são apenas um momento dessa paisagem. Um é a montanha, outro é a água, porque a mulher é a água e o homem, o Miguel Sutil, a Maria Sutil, um é a montanha e outro é a água. O Miguel é a realidade, o homem, o falo, e a Maria Sutil é a água, a delicadeza e o solo. Então a chuva, é essa a ideia chinesa, a chuva vai lá nas montanhas, que é a realidade, e vai cavocando, faz ruguinhas, depois vem as plantas e forma a paisagem. É uma visão linda. Eu conheci um professor, José Antônio Vanacker. Ele olhou o Mogadon e falou: você está errado. O seu trabalho não é o que você está fazendo no Mengele, é isso aqui, é o Mogadon. Mas foi um negócio para mim.